Provérbios 11, então. Vamos à leitura de Provérbios 11, versão NVI. Bom dia, Ivone. Bom dia, Carol. Cleide. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Você sabe o que é uma balança desonesta? É quando você muda a medida, dependendo de quem é a pessoa. Para uma pessoa você cobra um valor, para outra pessoa você cobra outro, é uma balança desonesta, sabe? Não somente em relação a preço, a serviços, mas às vezes a comportamento, né? Uma pessoa você tolera algumas coisas, outra você não tolera nada, sabe? É uma balança desonesta, né? A Bíblia deseja que Deus deseja que nós ajamos com justiça, com reta justiça. Então a mesma medida precisa ser para todos, né? Já aconteceu de eu ir em cabeleireira, né, de nós fazermos algum serviço aqui para nossa casa, em que a pessoa, ela dependendo da nossa cara, né, dependendo do nosso jeito, dependendo da nossa casa, ela cobrava um valor e para outras pessoas outros valores, sabe? Então isso é uma balança desonesta, né? A gente precisa ser justo com todos. E a Bíblia continua, Provérbios 11, 2, quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. É verdade. O orgulhoso, ele não é portador da sabedoria, porque ele acha que ele sabe tudo, né? O orgulhoso é aquela pessoa que parece que ela sabe todas as coisas, né? Parece que não tem nada a aprender com ninguém. Então, a sabedoria está com os humildes, mas quando chega o orgulho, chega a desgraça. Isso é uma verdade, gente. Provérbios 11, 3, a integridade dos justos o guia, mas a falsidade dos infiéis o destrói. A Bíblia fala assim, que o Senhor nos encontre com a nossa corpo, alma e espírito irrepreensíveis. Deus não quer apenas a nossa alma, mas também o nosso corpo, o nosso espírito. Então, a integridade é ser inteiro, ser integral, sabe? Não é você servir a Deus apenas pela metade, servir a Deus em algumas áreas da sua vida, mas é um ser integral. Que o seu corpo, alma e espírito estejam irrepreensíveis no dia do Senhor, né? Então, a integridade, a inteireza do justo, né? A inteireza, ele é inteiro, sabe? Em tudo que ele faz. A integridade do justo os guia, mas a falsidade dos infiéis o destrói. Para quem entrou agora, né, estamos em Provérbios 11, versículo 4. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão o livra da morte. Ou seja, né, esse versículo está esclarecendo que no dia da ira divina, no dia mau, de nada vale a riqueza. A riqueza não vai livrar, a riqueza não vai livrar da morte, a riqueza não vai, né, ser uma segurança para nós. Mas a integridade sim, mas a retidão sim, a retidão livra da morte. Versículo 5. A retidão dos irrepreensíveis lhe abre um caminho reto. Olha só que interessante. A gente ser reto com as pessoas, ser íntegro com as pessoas, ser justo nas nossas balanças, ser grato com as pessoas, ela abre um caminho reto pra gente. Ou seja, aquilo que a gente semeia na vida dos outros, a gente vai colher na nossa própria vida. Ou seja, vão agir com a gente também com essa retidão, né? Versículo 5, né? A retidão dos irrepreensíveis lhe abre um caminho reto. Que lindo. Mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. Ou seja, o ímpio, ele semeia impiedade, ele vai ser abatido pela própria impiedade, né? O reto semeia retidão, ele vai ter um caminho reto. Então, gente, é a colheita, né? É a lei da colheita. O mundo espiritual, ele é regido por leis, né? Então, às vezes a gente acha, nossa, mas por que está acontecendo isso na minha vida? Gente, são leis espirituais. Deus não pode quebrar suas próprias leis. Deus não pode quebrar. Deus é um Deus de princípios. Ele estabeleceu leis espirituais. Se você infringe a lei, você é quebrado por ela. É igual, né? Por exemplo, um semáforo. Existe uma ordem no semáforo. No vermelho você precisa parar, né? No amarelo é atenção e no verde você pode passar. Se você
burla um semáforo, se você passa no vermelho, além do risco de ter um acidente, você vai ganhar uma multa, né? Você vai receber uma multa por essa infração da lei, por essa infração de velocidade. Então, o mundo espiritual ele também é regido por leis. Se você quebra uma lei de Deus, você vai ser quebrado por ela, né? E Deus, não adianta você orar a respeito disso, porque você quebrou a lei, você infringiu uma lei que o próprio Deus fez, né? Então, não adianta você ficar, Senhor, não, você quebrou uma lei, então você vai lá, pede, né, se arrepende, pede perdão para o Senhor, porque simplesmente você está colhendo o fruto, a colheita da sua infração, né? Então, o que diz aqui? Versículo 6. A justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. É verdade, né? Quem é justo vai ser livrado, mas quem é infiel acaba sendo aprisionado pelo seu próprio pecado, pela sua própria infidelidade. Ninguém aqui quer ser preso, né? Não é bom ser preso, não é bom cadeia, não é bom cativeiro. E a Bíblia diz que o desejo dos infiéis, ou seja, aquele desejo às vezes desenfreado, né? O desejo da carne, o desejo da lascívia, o desejo, né, da corrupção, o desejo, né, que é originado às vezes na soberba, que é originado às vezes na ganância, né? O desejo dos infiéis os aprisiona. Então é uma rede para os pés, né? Tudo aquilo que é ilícito, tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é falta, quebra de princípio, é uma prisão. Prisão da alma, uma prisão para o seu próprio coração. Provérbios 11, versículo 7. Quando morre o ímpio, sua esperança perece. É porque o ímpio não tem esperança da vida eterna e simplesmente então a esperança dele era nesse mundo. Então ele morre, a sua esperança acaba, né? Mas tudo que ele esperava do seu poder dá em nada. É porque ele morre, tudo que ele esperava, né? Não dá em nada, porque ele não tem uma esperança de um dia vindouro, ele não tem uma esperança da vida eterna, da eternidade. O justo é salvo das tribulações, e estas são transferidas para o ímpio. Olha só, Provérbios 11, versículo 8. O justo é salvo das tribulações, e estas são transferidas para o ímpio. Às vezes é bom a gente refletir sobre algumas coisas da nossa vida. Se a gente está vivendo, né, num período de muita tribulação, muito, sabe? Será que a gente não semeou injustiça? Né? Será que a gente não semeou injustiça com alguém que às vezes nos favoreceu? Com alguém que às vezes foi, né, exerceu bondade para conosco, que às vezes a gente foi injusto com essa pessoa, né? Será que não é uma colheita das nossas ações? Que a Bíblia diz que o justo é salvo das tribulações, e estas são transferidas para o ímpio. Ele continua no versículo 9, né? Estamos em Provérbios 11. Com a boca o ímpio pretende destruir o próximo. Ele usa os lábios, né? A língua. Com a boca o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. Por quê, né? Porque o justo sabe que os lábios, eles são vida e morte, né? Então ele vai se livrar de muita coisa má na sua vida, de muitas colheitas, né? Mas porque ele sabe que ele precisa abençoar com a sua língua. Da sua boca não pode sair palavra torpe, não pode sair calúnia, difamação. Então, pelo seu conhecimento, o justo se livra. Olha só que tremendo isso, né? A gente já viu esse versículo em muitos lugares, Provérbios 11, 10. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria, né? Então, a cidade, as pessoas, a nação, né, o governo é abençoado quando o justo prospera. E quando o ímpio perece, há cantos de alegria, ou seja, porque o ímpio é uma desordem na sociedade, né? O ímpio traz um desalinhamento da vontade de Deus. Por isso que muitas vezes nós colhemos, né, no nosso país até, né, muitas injustiças, muita corrupção. Por quê? Porque o ímpio está prosperando e o justo às vezes está se calando, né? Então, quando o ímpio perece, a cidade exulta, a cidade se alegra, a nação ganha com isso. Mas quando o ímpio às vezes está governando, quando o ímpio está prosperando, há desordem, há caos, né? Há caos. Então, versículo 11. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada,
mas pela boca dos ímpios é destruída. Provérbios 11, 12. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo. O homem que não tem juízo, ele ridiculariza o seu próximo, porque ele não age com sabedoria, né? Então ele não sabe honrar as pessoas, amar as pessoas. A Bíblia diz que a gente deve amar até os nossos inimigos. Quem dirá, né? Os nossos amigos, os nossos irmãos, as pessoas que a gente convive, né? Gente, amar as pessoas, como Jesus disse, não é amar apenas quem nos ama. Que a Bíblia diz que, né, as pessoas também fazem assim. Amar quem ama é fácil, mas amar, sabe, quem a gente não tem às vezes intimidade, amar às vezes quem a gente não admira, né? Mas amar as pessoas simplesmente porque é um mandamento de Deus. Não é uma escolha que a gente pode fazer, é um mandamento. E mandamentos são princípios, né? Amar às vezes o caixa do supermercado que te atendeu mal, né? Que às vezes não foi legal com você. Amar, sabe? É uma diretora da escola que às vezes você teve, né? Um transtorno. Amar, orar por essa pessoa. Quando você ora por alguém, Deus muda o teu coração em relação a essa pessoa. Então é importante, sabe, orar por um vizinho que às vezes é uma pessoa totalmente desagradável, né? Que é uma pessoa assim que, né, que às vezes falou palavras para você. Ore por ele. Que a partir do momento que você ora por essa pessoa, Deus vai mudando o teu coração a ela. E você vai olhando para ela com muito mais compaixão. Você vai olhando para ela com os olhos de Deus. Não como você vê, mas como Deus a vê. Então é importante, né? Isso. Provérbios 11, versículo 12, né? O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento, ele refreia a sua língua. Por que ele refreia a sua língua? Porque ele sabe que refrear a língua é uma proteção para o seu coração, é uma proteção para a sua vida, né? Então, às vezes, vale a pena, ó, quer falar, toma água, né? Conta até 10, dá uma volta, porque quem refreia a sua língua é sábio. Provérbios 11, 13. Quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo. É verdade. Né? Você quer começar, você começa a falar de alguém, né? Daqui a pouco você sabe alguma coisa que ela precisa, você fala, daqui a pouco o segredo vem para fora. É que você falou demais e você, né? A gente é tentado, né, a contar segredo, né? Então se a gente fala muito, segredo vai escapar. Mas quem merece confiança, guarda o segredo. Então, quando a gente refreia a nossa língua, aquele segredo que a gente sabe, ele é retido. Não só o segredo sobre os outros, mas o segredo às vezes sobre nós, né? Algo que não deve ser exposto, algo que, sabe, que deve ser guardado naquele momento. Então, se você fala demais, você vai acabar colocando para fora segredos que você não deveria. E Provérbios 11, 14. Sem diretrizes, o que é diretrizes, gente? Diretrizes é sem direção, né? Sem uma ordem, sabe? A nação cai. Lembra do país? Sem diretrizes, a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Como é importante, né? A gente ter conselheiros, né? Gente, lembra que eu falei lá no Provérbios 1, né? Conselho é diferente de opinião. Opinião todo mundo tem, né? Quem não tem filhos opina sobre criação de filhos. Quem é divorciado, quem é separado opina sobre casamento, né? Mas conselho não. Conselho é quem tem experiência naquela área. Conselho é quem, sabe, é quem viveu e venceu aquela área. Você quer ter um conselho bom de casamento? Peça conselho para quem está casado aí há 20 anos, há 30 anos, né? Como venceu as adversidades, como venceu os tempos difíceis, os tempos dolorosos, como venceu, sabe? Momentos, né, na sua caminhada. Então, às vezes vai pedir conselho para quem, né, tá às vezes no terceiro, quarto casamento. Você vai ter conselho sobre divórcio, sobre separação, não conselho sobre aliança, sobre casamento, né? Claro que existem exceções, sim, né, a gente sabe, mas, né, como eu falei, no terceiro, quarto casamento, gente, né? Então é porque essa pessoa não, ela tem uma opinião sobre casamento, mas não um conselho de sabedoria. Então saiba para quem você pede conselho, né? Conselho é quem viveu. Ah, como é que vai criar filhos? Pede para uma mãe aí que já tem filho casado ou tem filhos, né, jovens, né? Agora, uma pessoa que também está criando os filhos, ela tem as opiniões dela, a vivência dela, mas ela ainda não tem, né, isso formado de um conselho realmente daquilo que ela já experienciou, daquilo que ela já errou, daquilo que ela já acertou, né? Então, o que salva é ter muitos conselheiros. Provérbios 11, versículo 15. Quem serve de fiador
certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. Quem serve de fiador certamente sofrerá. Gente, por isso que às vezes é melhor a gente dizer não do que a gente dizer sim. Porque a gente quer dizer, né, quer agradar a pessoa. Ah, tá bom, eu empresto meu nome, né, eu dou meu cartão aqui de crédito, eu fico de fiador para você, só que certamente você vai sofrer. Porque, né, às vezes você vai ter que cobrar essa pessoa porque ela não pagou ainda, às vezes você vai ter que correr atrás, às vezes até essa amizade se desfaz, né? Então era melhor que você falasse não do que você ter que, sabe, sofrer o dano depois, né? Porque se você ficou pro fiador, você vai ter que sofrer o dano se acontecer dessa pessoa não pagar. Versículo 16, né? Provérbios 11. A mulher bondosa, ela conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. A mulher que, né, que tem bondade na sua vida, ela conquista respeito dos outros. Mas os homens cruéis, eles não conquistam respeito de ninguém. Eles só conquistam sucesso, riqueza, mas respeito, honra, né, reverência. Não, eles não conquistam nada disso, só riqueza. Já pensou, gente, que terrível você conquistar só aquilo que o dinheiro pode comprar e você não conquistar uma boa reputação, um bom nome, uma boa fama, né? Que ruim isso. A nossa reputação diante de Deus e dos homens, ela é muito importante, porque ela revela o Jesus que você não somente prega, mas o Jesus que você vive. Continua, versículo 17. Verdade, Sônia, perdeu o dinheiro e perdeu a amizade. É bem isso. Daí você, né, preferiu dizer sim, acabou a amizade sendo desfeita, né? E no fim perdeu o dinheiro também, então, mas vale você falar não. Com amor, mas fale, olha, me perdoa, né? Mas eu não posso fazer por isso nesse momento. Eu não posso fazer para você nesse momento, né? Então você explica, né? Ora para que a pessoa tenha esse recurso, né, de outra forma. Versículo 17. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. Maria, já fui direcionada por um pastor que já estava no terceiro esposo e eu olhava para ele e não via verdade nas opiniões dele. Por isso que a gente tem que ter sabedoria às vezes para, né, discernimento, para quem que a gente pede conselho, né? Vai pedir conselho para uma pessoa falida, né? Você quer conselho sobre negócio para uma pessoa que já faliu 10 vezes. Talvez ela saiba te aconselhar sobre os erros que ela cometeu, mas não sobre os acertos, porque ela não teve acertos, né? Ela faliu, o negócio dela não prosperou. Então a gente tem que saber para quem que a gente pede conselho, né? Como diz aqui, versículo 17: quem faz bem aos outros, a si mesmo faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. Por isso que a gente fala, a pessoa está semeando, né, crueldade, injustiça, impunidade, né, falta de piedade, falta de compaixão, é para ela mesma que ela está semeando. Versículo 18: o ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão colhe uma segura recompensa. Não vale a pena, né, gente? A gente vê tanto, né, às vezes nas empresas, né, nas políticas, nos negócios, dinheiros ilícitos, né? Um dinheiro que é ilícito, que é, sabe, de uma balança enganosa, não vale a pena, é um dinheiro maldito, né? É um dinheiro maldito. Porque quem semeia a retidão vai colher uma segura recompensa, né? Então, vale a pena, né? Você ganhar menos, você ganhar algo justo, né? Eu falei para minha contadora, né? Esse ano, nós todos os anos declaramos imposto de renda, né? E há muitas formas de você burlar isso, há muitas formas, sabe, de você ganhar mais, né? Mas eu prefiro ganhar menos, né? Recuperar, né? Menos valor do que recuperar um valor que, sabe, que foi baseado numa mentira, que foi baseado num engano, porque eu quis dar um jeitinho brasileiro, né? Vou mudar aqui, mudar lá. Não, gente, não vale a pena isso, sabe? Não vale a pena. Deus não... princípios são princípios. A Bíblia diz, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Então, né? É triste pagar imposto, é triste, mas é lícito, né? É certo, é correto, é reto, né? Então, que a gente não colha nenhum dinheiro, né? Nenhum recurso desse salário enganoso, mas que a gente possa colher a reta justiça, que nos dará uma segura recompensa. Provérbios 11, 19. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal
corre para a morte, né? Caminhos de morte. Versículo 20. O Senhor detesta, gente, o Senhor detesta, meu Deus do céu, os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Já pensou, gente, ser detestado por Deus? Ser detestado por Ele? Mas quem, né, tem uma conduta irrepreensível dá prazer, dá prazer. A Bíblia diz que Deus olhava para Noé e sorria. Que lindo, né? Eu quero que Deus olhe para mim e sorria, que Ele tenha prazer na minha vida, que Ele tenha prazer no meu comportamento, que Ele tenha prazer na minha conduta. Que a gente faça essa oração, né? Provérbios 11, 21. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo. Então esteja certo. Você está olhando lá, nossa, parece que essa pessoa... Não, esteja certo que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados do castigo. Olha só. Agora uma coisa muito importante. Provérbios 22, né? Estamos no Provérbios 11, versículo 22. Como anel de porco em focinho... Não, como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mais indiscreta. Sabe aquela mulher que ama, né? Ama vestir roupas sensuais, né? Vestir roupas que atraem, sabe, as pessoas, que atraem os olhares para ela. Ela diz que é como um anel de ouro em focinho de porco. Gente, que feio, né? Que coisa ruim, né? Quando a indiscrição ela desvaloriza a nossa pessoa, sabe? A indiscrição ela valoriza o corpo que Deus nos deu, porque o nosso corpo é para ser honrado. Lembra que eu falei, né, há uns minutinhos atrás, que a Bíblia diz que o Senhor encontra o nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis no dia do Senhor. Então o nosso corpo é para ser honrado. Ele vai ser honrado quando a gente é discreta, né? Quando a gente sabe valorizar aquilo que Deus nos deu. E a gente sabe que o nosso corpo é um templo, não uma vitrine. Nosso corpo não é uma vitrine para ser exposta. Não é uma vitrine, sabe, para ser desonrada, né? Para ser um objeto de lascívia, um objeto de cobiça, não. Mas quando o nosso corpo é um templo, né? É um templo de adoração, é um templo de reverência, é um templo de honra para o Senhor. Porque Ele chama a gente como anel de ouro em focinho de porco. Já pensou? Tá chamando, né? De porca ali, ou seja, anel de ouro em focinho de porco é um desperdício. É um desperdício, porque a porca ela se lambuza, a porca ela se revira na lama. Então aquele anel ali, ele vai ser corrompido, ele vai ser estragado, ele vai ser tirado do seu brilho, né? Então é um desperdício. Uma mulher bonita que é indiscreta, ou seja, ela tem uma beleza, mas ela tem tanta indiscrição que ela desonra a beleza dela, ela desonra aquilo que Deus a deu, né? Olha só. Provérbios 11, versículo 23. O desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. Por quê? Porque o desejo dos justos é com propósito. É com propósito. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos em época de eleição, né? Eu sei que eu tenho vários amigos, né? Você tem vários amigos, mas vote em alguém que tem propósito na sua eleição. Sabe, tem propósito na sua eleição. Porque tem muita gente, né? Às vezes é amigo seu, às vezes é vizinho seu, mas às vezes o propósito dessa pessoa, ela não tem um propósito, mas ela só tem um desejo no seu coração de ter poder, de ter um salário bom, de ter influência, sabe? Então veja quais são as bandeiras, né, do seu candidato aí que você vai votar. Será que essa pessoa tem um propósito legítimo? Um propósito legítimo para a sua cidade? Um propósito legítimo, sabe, no seu coração? Ou ela só quer mais poder, né? Ou ela só quer, sabe, ter honra, né? Então a Bíblia diz que o desejo dos justos, daquele que tem propósito, daqueles que têm, sabe, vontade realmente de abençoar pessoas, de fazer projetos que beneficiem a sua cidade, né? Resulta em bem, mas a esperança dos ímpios em ira.
Então saiba, olhe não pela amizade, sabe? Mas olhe pelo propósito. Olhe pelo propósito, né? Se a pessoa tem propósito realmente, essa pessoa trabalha na área, né, das crianças, essa pessoa trabalha, né, em prol dos mais necessitados, em prol, né, de exercer uma cidadania respeitosa, uma reta justiça, né? Olhe para isso é muito importante, né? E ore, sabe? Ore, Senhor, né? Quem eu devo votar? Né? Acende esse nome dessa pessoa no meu coração. E aqui, ó, continua, Provérbios 11, versículo 24. Há quem olha só, gente, há quem exerça generosidade e veja aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Gente, isso aqui é muito importante. Ó, há quem dê generosamente, ou seja, uma pessoa de mão aberta, de coração aberto para abençoar os outros. E esse vê aumentar suas riquezas. Outros retêm aquilo que deveriam dar, ou seja, aquilo que deveria dar, essa pessoa retém para si. E o que acontece? Cai na pobreza. Cai na pobreza. Por quê? Porque ela não semeia na vida de ninguém. E se ela não semeia, ela não vai ter colheita. Se ela não semeia da vida de ninguém, não vai vir colheita sobre a vida dela. E ela vai cair na pobreza. Agora, aqueles que são generosos, que semeiam na vida dos outros, eles vêm aumentar as suas riquezas. Então, aprenda a semear na vida das pessoas. Aprenda a semear na vida do outro. Às vezes é uma amiga sua, né, que tem vontade de fazer um curso, tem vontade de ir num retiro. Vai lá, paga para ela. Vai lá, paga para ela. Abençoa a vida dela. Às vezes a gente é muito egoísta, muito mesquinha, a gente só quer pra gente, né? Ah, não, se for pagar é pra mim. Ela que se vire, gente. Sabe, peça discernimento para Deus, para quem você deve semear, mas semeie nessa vida dessa pessoa. Às vezes ela abençoa você, né, de alguma forma, às vezes ela é uma vizinha sua de condomínio, né? Às vezes é um vizinho, às vezes é um parente, né? Alguém da sua família. Ore, sabe, peça para Deus, Senhor, quem eu devo abençoar? Você não vai abençoar quando você está sobrando, porque quando está sobrando é muito fácil, né? Não, mas abençoe daquilo que Deus te deu, compartilha, divide. Jesus nos ensinou isso, né? Ele compartilhava o pão, e ele compartilhou a sua própria vida com todos nós. E por causa do seu compartilhamento, por causa da sua entrega, é que nós somos salvos, redimidos e restaurados. Às vezes a cura do teu amigo está no teu coração. Às vezes a cura do coração, sabe, de um familiar seu, está na tua entrega, está no teu compartilhamento, né? Às vezes a salvação de um vizinho está num bolo que você leva para ele. Às vezes a salvação, sabe, de alguém que você ora, está na semente que você vai abençoar essa pessoa. Eu fui já muito abençoada por amigas, sabe? Quantas vezes eu não tive, às vezes, condição de ir num retiro, de condição de fazer uma viagem, e pessoas abençoaram a minha vida. E hoje, né, eu colhi muitas coisas, assim, eu também já semeei na vida de muitas pessoas, já paguei retiro que era para mim pagar para mim, sabe? Mas eu não tinha recurso para duas pessoas, só tinha recurso para uma. Eu paguei na vida daquela pessoa. E dias antes Deus fez com que alguém pagasse para mim também, sabe? Então, a gente precisa aprender a ser generoso e a gente vai ver as nossas riquezas aumentarem. Agora, aqueles que retêm o que deveriam dar, acabam caindo na pobreza, né? Que a gente aprenda a semear, a ofertar na vida de pessoas, ofertar no Senhor. Ah, mas eu não sei o que eles fazem com recurso. Ah, mas eu não sei. Não importa, você não deu, né? Você não deu para o homem, você não deu. Não sei, você está ofertando na vida de alguém por uma direção de Deus, né? Porque Deus instruiu você. Então ore, peça para Deus discernimento, para que você não haja pela emoção, mas haja pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz assim, ó, Provérbios 11, 26. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo. Olha só, aquele que esconde, né? Não, é meu, é só meu, é para mim isso aqui. Não, eu trabalhei muito para ter isso, é meu e pronto, acabou-se. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Olha só que interessante, né? Porque na época eles precisavam, né? Às vezes passavam por períodos de seca, né? Passavam por períodos e às vezes quem tinha escondia, né? Mas a bênção coroa aquele que, né, se dispõe a vender, a repartir. Versículo 27, Provérbios 11, 27. Quem procura o bem será respeitado, já o mal vai de encontro a quem o busca.
Então, você está procurando o bem, você vai ser respeitado. Agora, quem procura o mal, já o mal vai de encontro a quem o busca, né? Se você está procurando o mal vai te encontrar. Você nem precisa procurar o mal, porque o mal vai te encontrar, né? Porque você está semeando o mal. Versículo 28. Quem confia em suas riquezas, certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Então a nossa confiança não pode estar na nossa riqueza, né? A nossa confiança não pode estar na nossa carreira, no nosso ministério, não. A nossa confiança é no Senhor. E o Senhor é fiel. O Senhor é fiel para quem exerce justiça. O Senhor é fiel para quem exerce generosidade. Porque a segurança do generoso, a segurança do justo, não está naquilo que ele retém, mas está naquilo que ele dá. Está naquilo que ele compartilha, entende? Por isso que o justo florescerá como a folhagem verdejante. Porque a sua segurança não está naquilo que ele tem, mas está naquilo que ele dá, naquilo que ele compartilha, porque ele sabe que Deus é justo para favorecê-lo. Deus é justo para recompensá-lo. Olha só, para terminar, né, estamos nos últimos versículos, Provérbios 11, 29. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. Olha só. E o insensato será servo do sábio. Gente, quem causa problemas à sua família. Olha só, gente. Quantas famílias, né, estão divididas? Quantos pais não falam com os filhos? Quantos filhos não falam com os pais? Quantos irmãos não falam com irmãos? Está na hora de cair esse muro de divisão. Está mais do que na hora disso não existir no meio daqueles que confessam a Cristo como seu Salvador. Se você teve, sabe, algum desentendimento, se o seu relacionamento foi quebrado por alguma questão, peça perdão, libere perdão. Ah, mas foi a pessoa que fez comigo. Mas você tem um entendimento. Você tem um entendimento que você deve perdoar. Perdoar não é escolha. Perdoar é mandamento. Você não perdoa porque você está sentindo, eu estou sentindo, não. Você vai fazer porque Deus ordenou, né? Perdoe o seu próximo, senão a sua oração do Pai Nosso, se você, né, acredita nisso, a sua oração do Pai Nosso é uma sentença contra você mesmo, né? Porque Senhor, perdoa, né? Perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores. Gente, perdoar é exercer um mandamento, perdoar é você abrir mão da sua razão, é você abrir mão daquilo que você sabe que, né, a pessoa errou mesmo, isso não vai tirar o erro da pessoa, mas você vai abrir mão disso, para que você também seja perdoado por Deus, né? Então, se você causou problemas na sua família, ou se alguém causou problemas na sua família, vá lá e reconcilie, né? Vá lá e reconcilie, peça para Deus preparar esse tempo, essa oportunidade, essa mesa para você, que na nossa casa, nossa família, a gente tem uma mesa de reconciliação, não uma mesa de divisão, né? A gente precisa aprender a preparar uma mesa, como José fez. Ele preparou uma mesa para os seus irmãos. E nessa mesa houve reconciliação. Nessa mesa houve perdão. Porque é assim que Deus faz. Deus nunca vai preparar uma mesa de divisão, mas uma mesa de reconciliação. Que nós sejamos esses que preparam uma mesa de reconciliação. Versículo 30. O fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio, né? Então, como a gente falou, ser reto é uma árvore de vida, o fruto da retidão é uma árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Deus nos ajude para que a gente ganhe pessoas para Cristo, não somente através das nossas palavras, mas principalmente através das nossas ações, através do nosso testemunho. A Bíblia fala lá que Paulo, né, falava às mulheres que o seu marido seja ganho sem palavras, né, que o testemunho fale por si, que a sua ação fale por si, que o seu amor, que a sua entrega fale por você. Para terminar, né, se os justos recebem na terra a punição que merecem, quanto mais o ímpio e o pecador. É verdade, né? Então todos vamos receber a punição que merecem, quanto mais o ímpio e o pecador. Amém? Essa foi a palavra do dia de hoje, eu vou orar pela sua vida. Espírito Santo de Deus, que tudo aqui que foi falado nesse dia, não fique somente, Pai,
no ouvido, né, ou no Senhor, mas que isso desça para o nosso coração e que isso seja uma revelação para os nossos dias. Que nós não hajamos como nécios, que nós não hajamos como loucos, mas que nós hajamos como retos, como justos, Pai, que revelem a tua reta justiça, para que a gente possa estabelecer na terra o teu reino, Pai, que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, que nós te pedimos nesse dia em nome de Jesus, amém? Deus abençoe você, até amanhã, Provérbios 12, né? Amanhã um grande beijo no seu coração. E comenta, tá? Comenta no vídeo se você puder, quando eu compartilhar, como está sendo para você. É muito importante, né? Eu saber se está somando na sua vida, amém? Um beijo.